Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com você sobre a dificuldade que a gente tem de iniciar no mundo do investimento e as dificuldades que a gente continua tendo, né? As pessoas continuam tendo quando começam a investir. E eu falo da minha experiência, mas também de pessoas que eu converso, pessoas que iniciam no investimento, começam a investir, começam a poupar e aí começa a aparecer então essas dificuldades. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu acredito que vai ser bem interessante. Eu acho um dos primeiros motivos é a questão de falta de hábito. Nós não temos o hábito de investir. Nós temos o hábito de trabalhar, ganhar o nosso salário e pagar conta, fazer conta e pagar conta. Nós não fomos educados, pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso sobre os assuntos. Hoje está um sol gostoso. A maioria das pessoas que eu conheço e eu converso sobre o assunto, as pessoas não foram educadas. Não existe uma matéria na escola, lá, uma disciplina de como você investir, né, como você poupar. Então acho que esse é o primeiro hábito, essa primeira dificuldade que a gente tem, a falta de hábito. E claro que esse hábito ele é adquirido quando você se predispõe a fazer esse exercício. Você começar a investir, começar a poupar, começar a separar aí, assim que chega o seu salário, seus ganhos, você deixar separar primeiro aquilo que você vai investir. E os demais coisas você vai pagar nas suas contas, os restantes você vai pagar as suas contas. Então acho que esse é o primeiro aí, a primeira dificuldade. A outra é a questão da lentidão que você tem com os ganhos, né? Você investe aí, vou mostrar aqui para você. Aqui é o pátio da GM, né? Esse setor aqui é o setor tecnológico. Eu estou nos fundos. Só tem ali um carro, tudo bom? Posso ajudar, não? Ó, aqui é o guarda que tá falando. Eu só tô gravando o vídeo só, tá? Aí, o que você faz? Acho que o guarda não gostou. Você vai, ó, que outra. Só colocou para os pássaros poder pegar. Então, além da questão da falta de hábito que você não tem, que as pessoas não são educadas para isso, tem a questão também da lentidão. É muito lento. Olha o trem para... Legal. Tem uma casa aqui à venda. Deve ser bem difícil morar aqui perto do trem. Bom, então o segundo é a lentidão. Então você investe aí um X valor e esse valor que você investe, ele não retorna para você de forma assim, de forma rápida, né? Por exemplo, vou mostrar aqui na tela. Eu fiz um investimento em 2 ETFs. Um eu investi 21 dólares e o outro foi 41. Os dois vai dar mais de 60 dólares. E eu tive de dividendos, os dois pagam dividendos. Eu tive de dividendos apenas 19 centavos. Então assim, você investir 60 dólares e passado aí mais de 2 meses e você receber de retorno de dividendo apenas 19 cents, né, 19 cents de dólares, é muito pouco. Não é que é pouco, a pessoa acha que é pouco. Então por isso as pessoas não investem. Você pega, por exemplo, ações, fundos imobiliários. Atualmente a minha carteira está chegando a quase 50 mil reais em 6 meses, 6 meses de investimentos. Inclusive vou deixar o vídeo aqui do lado para você assistir. Em 6 meses de investimento ela está chegando então em torno de 50 mil. E não chega, acredito que esse mês
eu vou conseguir aí ter mais ou menos R$300 de dividendos. Ou seja, você investe 50 mil e você tem aí R$300 de dividendos. Então é muito lento, então as pessoas gostariam de ter um valor maior. A sombra aqui, o sol continua. Estou numa rua mais ou menos deserta, passa alguns carros. Eu estou aprendendo a gravar na rua, então isso é interessante. Não precisar ter um estúdio para gravar, estou aprendendo a gravar na rua. Aproveite, olha lá. Olha o meu cachorro aqui. Então, só voltando, a primeira questão de falta de hábito, a gente não fomos educados para isso. A segunda, questão da lentidão nos rendimentos. Você investe um valor considerável e aí você não tem de retorno, né, de dividendo, ou como se fosse um aluguel. É muito lento. Às vezes os investidores iniciantes não entendem isso, que isso é um processo. Se eu tenho 50 mil investido, ele rende 300 de dividendos, isso equivale a dizer que se eu tiver 100 mil, vai render proporcionalmente R$600 de dividendos. E assim vai aumentando, ou seja, é um rendimento considerável. O terceiro item que eu acho que para a pessoa começar a investir é difícil, é a questão do próprio conhecimento, né? Quando você tem que buscar necessariamente o conhecimento para você investir, você precisa ler bastante. No meu caso, eu assisto alguns vídeos, já estou começando a criar o hábito de ler os relatórios das empresas, ou seja, é um processo, né? E você sabe que aprender, a minha formação é pedagogo, e eu sei como que é difícil a questão da aprendizagem. Aprender não é fácil, mas é necessário você então aprender. Aí conforme você vai aprendendo, você consegue então escolher os melhores ativos, começa a estudar melhor as empresas. Então eu acredito que são essas três dificuldades que a pessoa tem para iniciar: a falta de hábito, a lentidão nos retornos e falta de conhecimento. E quando você começa a investir, aparece aí outros desafios, né? E um desafio que pelo menos para mim é bastante constante é o desafio de você chegar a alguns valores. Então, por exemplo, quando você chega, eu até gravei um vídeo sobre isso, quando você chega a 5 mil, por exemplo, você começa do zero, aí você chega a 5 mil. Aí você pensa, puxa, 5 mil poderia comprar alguma coisa, né? Algum objeto, uma TV, alguma coisa assim. Aí você se segura e vai e passa esses 5 mil, quer dizer, não gasta. Aí você chega a 10 mil. Aí você pensa, eu poderia visitar uma pessoa, poderia fazer uma festa de aniversário, alguma coisa assim. Ou o computador estraga e você precisa então você precisa arrumar. Enfim, são alguns valores que aparecem, que você atinge quando você chega a 5 mil, 10 mil, 15 mil. Esses valores então é muito difícil, você precisa manter o foco. Outra dificuldade que eu vejo, que eu converso com as pessoas, elas me falam também, é o círculo de amizade que você tem, o seu network, as pessoas com você convive, né? Como você ainda não investia e agora você começa a investir, então significa que você se torna um pouco diferente das outras pessoas. Então a relação que você tem com o dinheiro, ela muda, né? Porque você não vai gastar todo o seu dinheiro. Você começa a se perguntar por que as pessoas recebem de manhã o salário e quando chega no outro dia ela não tem mais. Ou ela antes dela ganhar o salário, ela já se comprometeu todo com dívida, com prestações. E às vezes se torna um pouco chato também, né? Para as pessoas, você se torna um pouco chato, porque aqueles assuntos que as pessoas não falam, você começa a falar sobre a questão de investimento, atingir metas, poupar, tesouro direto, fundo de renda fixa. Ou seja, são termos que as pessoas que até então estavam à sua volta
estava junto com você, você não falava, agora você fala. E você tem esse desejo de conversar, tem até essa necessidade de conversar sobre investimento. Então, eu acho que é outro ponto aí que quando você já está investindo, é um ponto de dificuldade, você encontrar outras pessoas para você conversar sobre o assunto. E por fim, então eu coloquei aí três desafios, três dificuldades que a maioria das pessoas tem e que eu tive também de iniciar os investimentos, e duas dificuldades quando você está investindo. Eu vou colocar a última é acertar o time, ou seja, comprar exatamente quando a ação está em baixa, quando o ativo está em baixa, e vender quando o ativo está em cima. Quando você erra esse time, você fica pensando, puxa, por que eu fiz isso? Eu poderia fazer dessa forma. Então esses são os desafios aí para quem começa a investir e para quem já está investindo. Se inscreva no canal, até a próxima, fui, tchau!